Ah, você quer filmar? É da aula. Já da hora. Fala aí. A pergunta é como é que a gente, na tua opinião, a gente deve trocar esse conceito do universo assim feito de planeta, cometa, isso aí, por um universo feito de campo. Quer dizer, por exemplo, se você ainda conseguisse fazer no Rio Sul ter uma namorada. Como é? Se você no Rio, fosse no Rio Sul, eu? Ainda conseguisse alguém olhar... Você já viu a propaganda do Tio Suquita? E daí? Aí vocês eram muito novos, uns 15 anos atrás, saiu uma propaganda de um velho que nem eu, que era metido a garotão. Então ele ia sempre nas festinhas, assim, pegava a maior garota, aí a garota falava, oi tio, o cara caía na real. Então eu vou no Rio Sul pegar uma namorada, não quero ser chamado de Tio Suquita, né? Vamos dizer o cara todo articulado, mas na hora a garota chamava ele de velho. Usando a mecânica quântica é sempre uma probabilidade, né? Fala aí, eu não sou então, Tio Suquita. Então, se você conseguisse uma namorada... Mas essa propaganda, pega no YouTube essa propaganda, ela foi proibida. Para você entender que aqui tem Tio Suquita, né, os dois aqui. Porque essa propaganda foi até proibida porque ela começou a agredir a terceira idade, aí teve uma opção de manifestação, era contra os direitos da terceira idade, aí começaram a chamar de melhor idade por causa disso. Foi uma confusão por causa da propaganda, mas era uma propaganda muito bem feita. O cara, ele se metia, né, quando ele pensava, ele dava com a gata na mão, o cara botava ele no lugar dele, assim, oi tio, a bênção, coisa desse tipo, assim, o cara pode, todo produzido. Então, valeu, eu sou um Tio Suquita que vai ao Rio Sul buscar uma namorada. Minha mulher não vê esses filmes, graças a Deus. Volta à mecânica quântica, você não tem probabilidade. Daí você levaria ela para ver o mar, a lua em Copacabana? Ou você queria, o universo que seria mostrar para ela era abrir um livro e mostrar os campos? Então, eu ia na Saraiva ou eu ia na L. Louis, né? Na boutique ou na livraria, isso? Ou no mar? Ia mostrar o mar, a lua lá, o universo de mar, a lua, ou você ia mostrar um universo de campo? Então tá, o que você faria? Você que fica na lata aí, sexta-feira, o que você faz? Que é o desejo mais íntimo. Essa pergunta pode responder. O pior para responder essa pergunta é eu sou casado, velho. Fala você. Eu acho que você mostra o que você gosta. Então você vai mostrar o que você gosta. Então você ignora a mulher, tá? O negócio aí, tá? Respondido. Não, tudo bem, é uma postura, ué. Você mostra o que você gosta. Vai falar com ela sobre black holes, Shell. Não, beleza, a gente não gosta só de uma coisa. Gente, então, veja um campo, uma representação. Olha que linda essa equação. Mostra isso aqui. Olha, querido, olha a harmonia do universo aqui. Olha que beleza, né? Tá bom. Sheldon, você é Sheldon. Você, 1-0 pro Sheldon, você. Acho que sabe. Sheldon 2, tá? Cara, cheio, né, todo douto, né? E a namorada é aquela menina que vende pizza. Você? Você tentaria achar algo comum. Algo em comum, então tá legal. Então já não é mais tão o Sheldon, é quem? É o indiano. Não sei. Você, bom, vocês dois são suspeitos. Gostam das mesmas coisas. Tanto é que estão aqui sábado de manhã. Você aí, pera, Vitor Oleiro. Mesmo que ele, algo comum. Algo em comum. Não, mas você vai fugir a pergunta, pô. Algo em comum. O universo é feito de campos ou de mar. Você sabe se ele falaria com ela sobre isso? Olhar a natureza por meio de campos? Não, você está mostrando para nós aí na aula que o universo só tem fio, não tem mar, céu, só tem campo. Mas daí, bom, essa é a crença, só tem campo. Mas daí você arranjou uma namorada onde você vai ter que mostrar um íntimo, uma coisa sutil. Daí você vai dizer para ela, pô, que belo mar, que bela coisa, ou que belo campo. Que campo. Se você aprendeu bem a tua aula... Partículas virtuais, você está vendo um bóson está flutuando no ar, olha que maravilha, um mar de elétrons e pósitrons. Não, né? essa é a questão até que ponto os físicos fazem teorias e se convencem sim ou não, entendeu? Guilherme. Também com o pessoal aí no meio tempo. Arranjaria uma física. Quer namorar uma mulher da... Você, Léo. Achar uma da área. De repente uma bióloga que vai entender. Você é lá com aquelas montanhas da PUC, lá com vocês dois aí. Estão aí com só tem as moças da psicologia bonitas, né? Olha o machismo. Se vocês disserem isso que vocês estão fazendo, elas mandam fora para vocês na hora. Tem homens também, né? E aí, Luizão? Luiz é poeta. Luiz eu quero ouvir. Conversar numa pracinha, tranquilo. Lá em Paraibuna. Uma pracinha.
Paraibuna, tá certo. A palavra sério aí também, que é todo alternativo aí. Hã? Você nem sabe a pergunta qual é. Agora está querendo fazer, se você arranjasse uma namorada no Rio Sul, você ia mostrar para ela a natureza tal qual ela é, ou ia mostrar uma natureza toda em termos de campo? Segunda aula que você aprendeu do José, se você gostou da aula tanto do José, não, agora não tem mais. Pedro Igor. Você está mostrando o mar, né? A luz. Foi se desenvolvendo, né? A gente vai do concreto para o abstrato. Depois chega aos. Você vai do concreto para o abstrato. Não do abstrato ao concreto, né? Porque geralmente quando a gente começa a pegar a garota, a gente começa pelo abstrato, né? O cara se apresenta como poeta, depois o cara se mostra libertino, né? Então é do abstrato. Você faz o contrário, você começa do concreto e vai para o abstrato, né? O que você falaria assim, se você quisesse impressionar uma garota, assim, mandar até esse script lá do feedback? O que o Sheldon pode fazer para impressionar uma garota no primeiro encontro no shopping center lá de Los Angeles? Cara, ele vai mostrar para ela. Olha, estou vendo uma coisa linda. Olha, estou vendo uma flutuação quântica fantástica. Porra, saiu um boson de mim agora, mas já se aniquilou, né? Cara, poxa, você transformou em cara, mas foi interagiu com o teu filho, cara, olha que. Então o cara vai começar a ter uma visão do quê? Das flutuações do fato, né? Acho que isso aí poderia ser uma alegoria que você está falando. Vou impressionar uma garota, vamos falar das flutuações do fato. São mensagens assim, é bonito, você pode fazer uma fantasia, cria até uma religião, né? Igreja da flutuação do fato, né? Dá até adepto, né? Igreja dos últimos dias. Não se esqueça que você pode perder a garota também. sem dúvida. Bom, então, essas brincadeiras são boas para a gente concretizar bem o conceito de campo, né? Então, o campo é uma visão de natureza. Você pode olhar a natureza só pelas partículas. Agora, será que se a gente olhar a natureza só pelas partículas, a gente fica numa visão muito assim, só concreta? Eu preciso do campo para quê? Para abstrair, né? Segundo a visão de Dirac, né? Quem todo mundo aí que já leu aquele paper de 39 dele, da relação entre matemática e física, né? No momentinho lá ele diz, o bacana da natureza é que a natureza aceita as leis da matemática. A natureza, nós teríamos um grande problema se a natureza não aceitasse a matemática. Mas a grande sorte de nós, né, que fazemos pesquisa fundamental, segundo ele diz no paper, é que a natureza, ela se enquadra dentro de uma visão. A natureza, ela gosta de ter a sua visão matemática. Então você consegue matematizar a natureza, porque ela deixa, segundo Dirac no paper dele, né? Naquele paper dele da relação entre física e matemática. Então, se a natureza ela é intrinsecamente, né, ligada à matemática, por isso que a matemática dá certo, na física, segundo ele. Então, a visão de campos, ela entra nesse sentido, né? A natureza, ela naturalmente... Agora, claro, não vou transformar aquele burro cara de cão ali num campo, né? Mas a gente pode, microscopicamente, uma natureza mais microscópica, você consegue abstrair completamente da noção de partícula e desmembrar a partícula e desnaturalizar a partícula num campo. Uma partícula deixa de existir, o que eu tenho é um campo, e a partícula vai ser uma manifestação desse campo. Com isso, você ganha uma visão maior da natureza. Você não está olhando a partícula como partícula, a partícula já é uma manifestação de algo mais fundamental, que é o campo. O campo é o objeto fundamental. E esse campo pode se manifestar sob a forma de partícula em certas situações, em outras situações não, em outras situações ele é campo. É o problema da dualidade. A partícula, uma hora ela é partícula, outra hora ela é onda. E a radiação, uma hora é onda, outra hora é partícula. Então, essa noção de campo, ela vem bem dentro desse cenário, assim, dessa visão de dualidade, né? Porque ela é mais geral, o campo é geral. Aí ele pode ser partícula ou campo, ele responde por tudo. Então, se a gente quisesse desconstruir a natureza, a gente pode olhar, né? Quer dizer, imaginar se a gente não visse as pessoas, se a gente visse os campos, se eu olhasse para o Pedro Igor e ele fosse campos em flutuação, campos oscilantes, ele seria um conjunto de ondas. Pô, dá para fazer um filme de ficção interessante, né? Cada pessoa fazer um joguinho de computador, a pessoa, você não está trabalhando com pessoas, está trabalhando com pacotes de onda, né? É assim que eu me sinto quando vejo alguém de onda sem óculos. Então, pacote de onda. Então, seria a nossa visão de mundo, né? Que se cada um fosse um pacote de onda aí, né? Esse pacote de onda que dá trabalho, cara. Esse pacote de onda é ansioso, tem uma velocidade supraluminal, esse ataque ônico. Vou lhe falar aí. Mas nessa visão que o senhor falou nas primeiras aulas de
campo desmaterializa, né, a partícula que a gente conseguir estudar. Isso, de certa forma, é um avanço, mas isso tem alguma coisa que se perde? Quer dizer, você tem algum problema que se ganha. Você ganha problemas com isso. O problema sério da teoria de campo, um dos problemas grandes da renormalização vem daí. Quando você desmaterializa a partícula, transforma num campo que é quântico, que é relativista, você vai ver aqui no curso, vai ter a oportunidade de ver onde começam a sair esses infinitos, né? E quando você faz isso, sobretudo quando o campo se torna campo quântico, quando você transforma uma partícula que você desmaterializa, então, aí você está entrando no mundo quântico, né? Porque você só pode desmaterializar a partícula para virar um campo no mundo quântico por causa da dualidade partícula-onda. Então, quando você desmaterializa a partícula sob a forma de um campo, você está dentro dos pressupostos do livro ali, você está dando uma outra descrição para a partícula, ele é um campo. Agora, você está no mundo quântico, esse campo é um campo quântico. Agora, quando esse campo é um campo quântico, você aí pode ter sérios problemas, porque o campo quântico ele percebe singularidades do espaço-tempo por ele ter essa interpretação probabilística. Como nós vamos ver isso aqui, isso vai ser um ponto fundamental para nós, pensar exatamente aonde é que o campo quântico fica infinito para poder depois dar origem ao processo de normalização. Certo? Oi. O Tião falou essa semana na Cogitações Fundamentais que teve, acho que um alemão na década de 70, que ele fez a teoria quântica usando a teoria de distribuição singular. Ele viu que isso aí é tudo finito. Isso. Ele fez para QRD, obteve os resultados. Isso tem no caso da QRD definida, exatamente. É a formulação. Acho que é Scharf. Scharf é o autor do livro, mas a formulação é Epstein e Glaser. Os autores originais são o Epstein e o Glaser. E depois eles fizeram a formulação geral, que é o que se chama teoria, é o que se chama quantização causal. Eles criaram esse formalismo aqui, que é o formalismo da quantização causal. Nesse formalismo aqui, eles constroem uma teoria quântica de campos com outros pressupostos que não a teoria de campos fundamental. Tem várias maneiras de a gente construir uma teoria quântica de campos. O formalismo que mais aceitos hoje em dia são integral de caminho, que é o que eu vou fazer mais aqui com vocês, path integral, que é uma coisa mais prática, matematicamente é horrenda, porque você manipula com grandezas que matematicamente não são bem definidas, mas o cálculo físico dá certo. Então, isso aí para o matemática é uma coisa bem interessante, a questão da integração de caminho, definir medida, etc. Então, você pode fazer integração de caminho, path integral, quantização via path integral. Depois você pode fazer a chamada quantização canônica, que é a mais tradicional, que é quando Dirac começou na década de 20, os primeiros trabalhos. A quantização ela foi canônica até a década de 60. Aí, na década de 60, Iona Lazini, final da década de 60, Iona Lazini, que era aquele pós-doc lá do Nambu, que fez os trabalhos com ele, introduziu a quantização canônica, a quantização de path integral. Depois, nós temos um outro romano, colega de departamento lá do Iona Lazini, que era o Giorgio Parisi, ele introduziu a quantização estocástica. Então, tem um trabalho de Parisi e Zhang, que era um chinês que trabalhava com ele, fizeram a quantização estocástica. Depois, nessa década de 70, a quantização causal, de Epstein e Glaser. Depois, no final da década de 70, a quantização BRST, de Becker, Westoray e Tchoutin. Então, tem vários métodos de quantização na base. A quantização causal de Epstein e Glaser é uma quantização que resolve, em parte, o problema dos infinitos, porque eles dão prescrições que vão bypassar o problema dos infinitos que nós vamos ver aqui no curso. Eu não vou falar sobre isso, mas eu posso dar referência. Agora, depois, na década agora mais recente, no final da década de 80, início da década de 90, tem um livro do Scharf. Acho que são dois. O Scharf é um alemão, ele escreveu esse livro, que era Finite Quantum Electrodynamics. Ele faz a aplicação do método de Epstein e Glaser, de quantização, para eletrodinâmica quântica e mostra que os infinitos não aparecem. Mas o problema permanece para teorias mais complicadas, tipo Yang-Mills. Não se sabe ainda. Não abeliano, gravitação, por exemplo, Epstein e Glaser não resolveu o problema dos infinitos na gravitação quântica. Então, é um método de quantização muito bom, mas que tem também suas limitações. Tá? Então, se vocês quiserem ler alguma coisa, os trabalhos originais são Epstein e Glaser. E a gente tem um curso aqui sobre isso, o professor Storar, Raymond Storar, quando teve aqui em 91, ele deu um mini curso interessante sobre Epstein e Glaser, porque ele conhece os dois, conhecia os dois, esse cara na década de 70,
E o Raymond Storra deu um curso interessante sobre quantização causal, essa quantização de Epstein-Glaser. Tem material escrito do professor Storra também sobre isso aqui. Mas depois o Sharpe fez esse livro que é muito bom. Eu acho que a nossa biblioteca tem, do início da década de 90. Isso é uma coisa que vale a pena, assim, nesse período de formação de vocês, darem uma lida. Se não estudar, ninguém aqui vai poder trabalhar nisso. Não. Só conheço uma pessoa no Brasil que está meio ligado a isso, porque ele foi colaborador do Sharpe. O Sharpe teve no Brasil e visitou o IFT, que é o professor Pimentel, o Grupo Pimentel, que é um peruano que trabalha lá no IFT. O Pimentel já está aposentado, mas continua trabalhando. Eu lembro que o Pimentel trouxe o Sharpe ao Brasil e parece que o Pimentel chegou a ter paper com o Sharpe nessa direção da quantização de Epstein-Glaser. Então isso é uma coisa interessante realmente. Mas o que a gente vai ter que deixar claro aqui, existem diferentes prescrições para você criar uma teoria quântica de campos. Tá falando, a minha teoria quântica de campos é o quê? A minha quantização, eu estou adotando a integração de caminho, eu estou adotando a quantização canônica, eu estou adotando a quantização estocástica, eu estou adotando a quantização causal, estou adotando a quantização de Epstein-Glaser. Então, qual é a quantização que eu estou adotando? Isso é importante definir, certo? A quantização do caminho, ela não começou com Feynman? Quantização canônica? De caminho. Feynman fez com a mecânica quântica, mas quem fez mesmo a formulação de integral de caminho para campo foi o Malazinho. A quantização de BRS também, aqui no Brasil, por exemplo, o grupo da UERJ lá, Sorella, os colaboradores dele, e Piguet e Viçosa. Então o Piguet trabalhou com o Storra há bastante tempo, o Sorella trabalhou com o Piguet. Então esses trabalham bastante na direção da quantização da BRST. Então a quantização do Beck, o Storra, Tiltin, é um método de quantização mais algébrica, uma quantização mais algébrica, chamado métodos algébricos de quantização. Então tem várias abordagens, né, para a gente entender a quantização. Nós vamos trabalhar aqui na que eu acho que é mais intuitiva, que é a integral de caminho. E é a mais prática. Na prática, para fazer os cálculos do modelo padrão, para fazer os cálculos em física de partículas, nós estamos mais ligados à integração de caminho. Pois não? Cília, volta à questão do conceito de campo. Você acha que o conceito de campo, ele nasceu, amadureceu no século XIX devido à lei de Navier-Stokes e a lei de Maxwell? Ou ele foi uma consequência da invariância da luz? Não, eu acho que ele já vinha do Faraday, né? Eu acho que assim, aquela ideia de quando se escreveu as equações de Maxwell, já tinha assim, um DNA bem definido do conceito de campo, né? Eu acho que o conceito da invariância da luz simplesmente se tornou um must. Por quê? Porque com a relatividade especial você perde a noção de interação à distância. A terceira lei de Newton cai por terra porque a ação e a reação não podem mais ser instantâneas, né, e colineares por causa do tempo de propagação. Quer dizer, quando a partícula está aqui, você bota a outra aqui, que a informação chega aqui, elas já se deslocaram. Então, você perde essa instantaneidade da lei da ação e da reação. Então, o único jeito de você transmitir a interação dentro dessa visão, se você quer ser compatível com a relatividade especial, é que cada partícula, quando está em uma posição no espaço, ela gera um campo em torno de si. Não importa a posição onde ela está sempre gerando um campo. Então a interação entre elas é mediada por frentes de onda que se propagam e interagem. Então você resolve o problema da quebra de causalidade que a terceira lei de Newton impõe. Quer dizer, o fato agora de você ter uma velocidade de sinalização finita, a velocidade máxima de qualquer sinal é c, então as interações elas têm um tempo de propagação. Então quando você viola a terceira lei de Newton na relatividade especial, você é obrigado a reformular a tua mecânica e rever a tua visão do que seja interação. A interação, quer dizer, a interação à distância, ela já não ocorre mais instantaneamente com as partículas agindo e reagindo com as mesmas forças, na mesma direção e com sentidos opostos. Você perde isso. Então, a melhor maneira é você pensar que a partícula está aqui, a outra partícula está aqui, ambas geram campos
e a interação entre elas é feita pela interação dos campos, que elas produzem perturbações no espaço, essas perturbações se propagam, e aí você sai da noção de força, você perde a noção de força e passa para a noção de interação. E para você, a interação não é mais uma força, né? A interação está ligada então a campos, ou seja, a deformações que os objetos produzem no espaço e tempo. E essas deformações se propagam sob a forma de ondas, e aí você não tem nenhum problema, porque as ondas têm uma velocidade de propagação, então a interação ela já não é mais instantânea, e você não precisa mais se preocupar com a terceira lei de Newton, porque os campos já dão conta disso. Então eu diria que é uma questão que se tornou muito importante, sobretudo depois do advento da relatividade especial. Aí não dá para você descrever as interações, não quiser, não dá. A melhor maneira é por campo, você não dá mais para compatibilizar com a terceira lei de Newton. Mas, por exemplo, quando o pessoal do século XIX, né, na primeira metade do século, estudava Navier-Stokes, eu acho que o campo de velocidade, quando ele já fazia um V, que nem se botou ali, φ de x e t, né? Ele fazia um V de x, y, z e t, né? Então, ali já tinha, ele já chamava um campo de velocidade. Assim. O Navier-Stokes já trazia esse nome. Tinha. E tanto que o Maxwell foi atrás do Navier-Stokes, né? Mas eu acho, certo, mas aí eu acho que a questão aí era uma questão mais opcional. É um tratamento. Eu acho que com a relatividade especial, isso aí se tornou indispensável. Eu acho que o campo, ele ganhou, assim, consistência, né, e consenso quase na formulação por causa da relatividade especial, por causa da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton cai e a substituímos substituímos o conceito de interação. A ideia, não é o conceito, a ideia, né? De interação. Como sendo um processo. Eu tinha curiosidade de saber se o conceito de campo, a primeira vez que foi usado, foi o campo de velocidade ou foi o campo de Faraday? Também são se alguém quiser levantar isso para a gente, esse aspecto histórico aí, onde é que se fala pela primeira vez, se confirma, porque se consolida mais a ideia de campo. No fluido, né, através do campo de velocidade. Pelo que eu já li, mas aí também eu li literatura muito assim, centrada numa área, que é o eletromagnetismo, sempre se fala muito de Faraday, como quase que o precursor da ideia de campo, mas eu não sei se corresponde na realidade. Quem estuda filosofia da ciência, talvez, deva ter algum tratado sobre a adoção, né, progressiva do conceito de campo na física. Mas eu sei que o momento crucial é a relatividade especial. Você chegou a conhecer o Dumpty, né, aqui? Não, eu nunca fui aqui. Não. O Dumpty é o departamento de Física Matemática. Física Matemática, lá onde está o Hobson, tudo, né? E o Dumpty é uma casa velha, é um lugar velho, é um único chulo. As salas que tinha lá eram ruins, assim. Bom, mas eu só estou falando isso por quê? Porque o Dumpty vem da história do Navier-Stokes. Quem fundou o Dumpty foi a mecânica dos fluidos. Certo, sei. Então, pode ser que o conceito de campo já viesse. E eles têm a mecânica dos fluidos lá com uma coisa assim. Campo de pressão, campo de velocidade, campo de densidade, pode ser. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu até gostaria de aprender. Se alguém puder fazer um levantamento assim meio, né, assim, cronológico, né? Ninguém sabe quando foi feita a lei da Navier-Stokes? Não, tem sempre, está nos livros, tem. Se você pegar um livro aí de teorias não lineares, você acha que você faz. Se você botar no Wikipedia. Mas o pessoal trabalhou com campos de fluidos muito antes de eletromagnetismo. Pois é, exatamente. Pode ser que a coisa tenha saído realmente daí. E depois Faraday, né, importou alguma coisa. Pode ser. Eu sei essa história, para mim está particionada, não sei a origem dessa história. Mas para mim, o que eu sempre assim, entendi como. Entendi não, ensinaram e eu compreendi que era importante era compreender que o conceito de campo ele entra no momento em que a terceira lei de Newton, que é a ação à distância, né? Essa coisa de ação à distância perde sentido. Você tem que pensar sempre que são frentes de onda que propagam a interação. E aí a noção de campo mediador é fundamental. Bom, você acha que isso e mais o grupo de Lorentz cacifou daí? Isso, a cacifou.
Então eu diria o seguinte, para quem está fazendo esse curso aqui, eu não vou agora, já falei sobre a importância do campo, a ligação do campo com os grupos de isometria, mas não vou agora refazer tudo sobre representações de SO3 ou de SO2. Isso está nas nossas aulas, seja no curso da teoria de grupo da iniciação científica, acho que foi o curso de 2012, 2013, nem lembro, mas está lá, na iniciação científica, o curso de teoria de grupo que eu comecei em setembro e acabei em abril do ano seguinte. Acho que foi 2012, 2013, aula assim. E até no curso de equação de Dirac que a gente deu agora, né, de abril até setembro, as primeiras aulas do curso de equação de Dirac eu trabalhei em detalhe a relação do SO2, o SO3, aí o campo tensorial, o campo espinorial. Então eu vou partir disso aí. Então, o que eu só quis chamar a atenção hoje, que eu não chamei muita atenção lá, é essa questão assim de organização do trabalho. O espaço-tempo, a métrica, o grupo de isometria da métrica e os campos vão entrar como grupos, como representações, né, do grupo de isometria da métrica. E aí nós vamos estar adotando, né, a ideia, vamos começar, para a gente ter uma ideia assim, começar a jogar bola, né? Vamos já estou quase mas eu só queria terminar com a pergunta. Não é só, pode falar. Eu te dizer, se uma pessoa gostasse muito da namorada e não quisesse perder, ele teria alguma maneira... Ficou sozinho ontem, brigou, né? Está muito carente aí, fala aí. Você teria alguma maneira de fazer física sem campos? Se eu brigasse com a minha... Como é que é? A pergunta é difícil, como é que é? Não, se você quisesse, vamos dizer, se quisesse falar de mar e lua, sei, só, e não quisesse falar de campos. Sei. Tem alguma maneira de gente, você acha que hoje em dia é possível, tem espaço ainda para uma pessoa fazer física sem campos? Ah, entendi. Eu acho que essa questão, não me considero assim, todo mundo pode ter uma resposta para ela. Então eu preferi que cada um pensasse e cada um trouxesse um pensamento na semana que vem, na próxima aula. Traz um pensamento. A pergunta do Dória é essa. Eu acho que é importante pensar nessas coisas mais frugais, né? O campo não é só uma coisa matemática, a gente tem que saber como é que a gente trabalha com essas coisas. Então o Dória está dizendo se existe vida além dos campos, é isso que você no fundo está dizendo. Pode-se fazer alguma coisa além do conceito, sem o conceito de campo hoje em dia? Então, cada um faz a sua reflexão. Se alguém puder trazer cada um pensamento na semana que vem, assim, uma frase lapidar, ou um pensamento, né? Fala, o que você acha? Pensa aí, você tem 2 lapas pela frente para te inspirar, tem 2 sextas-feiras aí para te inspirar. Então, pensem aí no que vocês acham da possibilidade de existe vida inteligente fora do campo. É isso aí. É mais fácil ter vida sem internet do que sem campo? Do que vida sem campo, né? É mais fácil viver sem internet, exatamente. Bom, então essa é a questão. Então vamos começar então já agora por uma fase mais complexa. Suponha que eu tenho um campo. Por enquanto, quando eu colocar a nossa convenção vai ser assim, quando eu colocar um campo Φ maiúsculo, esse campo aqui, ele tem, vamos dizer assim, uma estrutura que eu não estou declarando. Ele pode ser qualquer campo, ele pode ser tensorial, se ele for vetorial, ele tem um índice. Se ele for espenorial, ele tem um índice espenorial. Se ele for tensorial, por exemplo, ele tem 2 índices. Se ele for escalar, ele não tem índice nenhum. Estou dizendo um campo. Então esse campo, vou colocar assim, ele dá uma certa representação irredutível de SO3. Todos nós já sabemos que as representações irredutíveis de SO3 são caracterizadas por um número S, né? Que pode ser zeros, a representação escalar, meios, a representação por espenorial, 1 a representação por vetorial, 3 meios é um espedor vetor, 2 é um tensor e assim vai. Então cada representação irredutível de SO3 é caracterizada por um número semi-inteiro. Se a gente faz mecânica quântica, todos nós sabemos que o spin, né, que é o spin quântico, vai virar esse número semi-inteiro que vem da geometria. Então, o spin da mecânica quântica é uma mistura da geometria com H cortado, que aqui é a nossa visão quântica do mundo. Então, são 2 visões que se combinam para dar o spin da mecânica quântica, uma visão geométrica e uma visão quântica. A mecânica quântica entra com a unidade, que é H cortado, que tem unidade de momento angular, e a geometria, ela entra com esse valor, vamos dizer, quantizado. Isso aqui não é mecânica quântica. O valor quantizado não é mecânica quântica. A mecânica quântica é o H cortado, é a unidade. Se eu não faço nenhuma mecânica, isso aqui não tem nenhuma mecânica quântica, pura teoria de grupo, eu chego a isso aqui. Existe, as representações são quantizadas. Não tem número, não tem, por exemplo, 0,3, nem 0, nem π. Os números inteiros ou semi-inteiros. Então, no fundo, o spin quântico, né, ele é
uma relação, ele expressa uma relação geométrica do campo ou da partícula com o espaço-tempo onde ela vive. Quer dizer, o spin, ele dá a posição da partícula dentro do grupo de isometria. Se o grupo de isometria é só 3, o spin pode ser 0, meio, 1, cada isso é uma representação. Representação escalar, dimensão 1. A representação tem sempre dimensão 2s mais 1. Então, essa representação aqui tem uma componente, a escalar. Essa representação aqui tem duas componentes. A representação espidorial. Essa representação tem 3 componentes, é um vetor. Essa representação tem 4 componentes, é um espinor vetor, e assim vai, né? Bom, isso aí é só para relacionar, lembrar a vocês que então, o spin ele tem uma característica de dizer, se eu mudar o espaço-tempo, eu mudo o grupo de isometria. Se eu mudo o grupo de isometria, eu mudo a visão do spin, o conceito de spin muda. O conceito de spin ele acompanha o grupo de isometria no que diz respeito às representações, mas a mecânica quântica ela entra para dar a unidade. Então ele é um semi-inteiro em unidades de H por K. Isso aqui seria a unidade, né? A unidade de medida do spin, vamos colocar assim. Então, só relembrando essas coisas de cursos anteriores. Bom, oi? Tem diferença entre representação fundamental e irredutível? Porque a partir do spin, você pode compor spin, dar o escalar, o vetor. A representação fundamental é sempre irredutível. As representações de dimensões mais altas, não. Você pode compor representações irredutíveis, né? Você pode compor representações que são redutíveis. Por exemplo, se você pegar a representação meio, que é um espinor, e pegar outra representação meio, você vê que isso aqui dá 0 mais 1, né? Pela álgebra de SU2. Então, se você pegar um espinor psi alfa e combinar com um espinor Ki beta, você está pegando um produto tensorial. Você está pegando duas componentes aqui, então você vai formar um objeto com 4 componentes, Psi1, Ki1, Psi1, Ki2, Psi2, Ki1, Psi2, Ki2. Ou seja, você formou aqui o quê? Uma matriz de rank 2. Formou uma matriz. Toda matriz pode ser decomposta. Uma parte simétrica, uma parte antissimétrica, perdão, né? E uma parte simétrica. Só veio subtrair a mesma quantidade. Isso aqui é uma matriz antissimétrica 2×2. Isso aqui é uma matriz simétrica 2×2. Então, uma matriz antissimétrica 2×2, a matriz antissimétrica 2×2, a matriz antissimétrica 2×2 mais geral que eu posso escrever é isso aqui. E a matriz simétrica mais geral que eu posso escrever 2×2 é isso aqui. Alfa, beta, gama. Isso aqui é uma matriz de simétrica 2×2, isso aqui é uma matriz simétrica 2×2. Essa matriz aqui tem um parâmetro, portanto ela tem dimensão 1. Essa matriz aqui tem 3 parâmetros, portanto ela tem dimensão 3. 1 e 3 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 2 dimensões daqui com 2 dimensões daqui dá 4. Então, o que eu falei, a gente está dizendo é o seguinte, se eu pegar essa representação psi alfa e beta, essa representação ela pertence a esse objeto aqui, a esse produto tensorial de representações, mas eu decomponho isso aqui num escalar, que é essa representação, mais um vetor. Isso aqui tem 3 componentes, então em 3 dimensões isso é equivalente a um vetor. Isso aqui mais um vetor, representação. Então isso aqui é uma representação redutível, que é decomposta nessa representação irredutível, mas essa representação irredutível. Então a representação fundamental ela vai ser sempre redutível, porque ela não pode ser escrita a partir de nenhuma outra, porque ela é a fundamental, ela é a mais básica de todas. Mas quando você compõe representações, o que você vai obter são representações redutíveis, que aí você vai expressar como uma combinação de outras combinações irredutíveis. Tá? Essa é a praxe da teoria de grupos. Tá? Para cada grupo de isometria, você vai fazer esse tipo de tarefa. Tá bom? Então, cada tarefa. Tá? Então, a gente está colocando, vamos colocar um campo genérico. Pode ser escalar, pode ser espidorial, pode ser tensor, não importa. É um campo escalar, um campo medianero. Então, a ideia da teoria clássica, então, é que esse campo está representando ou o conjunto de campos, se for um campo vetorial, né? Eu preciso, às vezes, não só do valor do campo, mas eu preciso de uma noção de direção. Esse campo, em cada posição do espaço, tem uma orientação. Então, o campo ele pode ter, é o que a gente chama de graus de liberdade internos, né? Ele pode definir orientações também, se ele for vetorial, se for tensorial, se for espidorial. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção para o campo é o caráter, né?
dele descrever uma coordenada agora. Em vez de trabalhar como em mecânica de partículas, a gente tem as coordenadas da partícula como função do tempo. Agora, numa teoria de campos, nós temos as coordenadas do meu sistema são as componentes de um campo. E claro, o campo agora vai depender de t e de x, porque ele é uma função que se espalha, né? Que se difunde pelo espaço e pelo tempo, através do espaço, através do tempo e do espaço. Então isso aqui é a minha noção de campo. Então o meu campo, ele pode ter, então da mesma forma como a partícula, que é fundamental na mecânica, é a gente tirar as derivadas temporais, aí a gente chega ao conceito de velocidade, ao conceito de aceleração, para aqui em geral, a derivada máxima que a gente tem é a da aceleração. Aqui nos campos a gente vai ter a mesma coisa. Meu campo ele vai ter uma velocidade no sentido temporal. Eu medi a taxa de variação do campo no tempo. Eu fixo a coordenada espacial, então eu fixo um ponto no espaço e vejo naquele ponto, à medida que o tempo passa, como é que o valor do campo nesse ponto vai mudando. Então eu estou medindo a parte de velocidade propriamente dita. Mas agora, o meu campo, ele também pode ter, se ele for um vetor escalar, eu posso tirar o gradiente do meu campo. Se o meu campo for um vetor, eu posso tirar, por exemplo, a divergência do meu campo, ou posso tirar o rotacional do meu campo. Se o meu campo for um extrusor, também eu posso tirar derivada espacial, gradiente do meu campo, não importa. Então eu posso, ou seja, o que a gente está dizendo é que agora a gente pode tirar derivadas espaciais do campo. Então eu posso tirar derivadas em relação à coordenada x, y, designada dessa forma, do campo. Então, isso aqui vamos ser, vai fazer o papel daquilo que seria, né? A velocidade do campo no sentido estrito temporal e quanto o campo varia, né, ao longo do espaço. A variação do campo é a variação espacial do campo. Aí, claro, se o campo for um campo vetorial, eu preciso saber a variação no sentido longitudinal, no sentido transversal, e a rotacional, gradiente, divergente, etc. Depois a gente pode até também chegar, claro, às derivadas segundas, né? O campo, algo que seja derivado na coordenada I, derivado na coordenada J, do campo. E assim vai. Então a gente vai agora começar o campo, né? E a gente sabe da formulação lagrangiana da mecânica, que é o que a gente usa, o que é importante para a gente é definir, formalizar, né, a evolução dinâmica de um sistema através da noção daquilo que a gente chama lá na mecânica clássica, né, na mecânica analítica do lagrangiano. Quer dizer, a função lagrangiana ela é uma função das coordenadas generalizadas, função das coordenadas, é uma função das velocidades. E pode ser uma função do tempo, né? Okay? E aí, em geral, escreve uma ação, e essa ação vai ser, a gente define essa ação em tempos, né? Em um certo intervalo de tempo. E essa ação é uma ação, e na verdade é um funcional desses objetos, mas a gente define esse objeto aqui, que é a ação. Então, esse aqui é o que a gente faz na mecânica clássica usual, usa o princípio, a gente parte do pressuposto que há derivadas, que a gente quer que o lagrangiano dependa só das velocidades, não dependa das acelerações, porque a lei de Newton é F igual a ma. Então, o que eu tenho, em geral, a gente não tem forças que dependam da aceleração, a gente tem forças que dependem da velocidade. A força não depende da aceleração. Segundo Newton, a força é uma medida da aceleração. Então, na mecânica clássica usual, a gente faz uma formulação lagrangiana com derivadas primeiro. Nada me impede de colocar também sistemas em que o lagrangiano dependa da derivada segunda, como é o caso, por exemplo, da discussão de Abraham-Lorentz, da força de reação, a chamada radiação Becker-Yacht, radiação de volta. Eu boto uma partícula carregada no campo eletromagnético. Então, tem um campo eletromagnético. Aí o campo eletromagnético, claro, acelera essa partícula. Essa partícula vai ter uma aceleração devido à força eletromagnética. Mas ao ela ser acelerada, ela irradia. Quando ela irradia, ela gera um campo. Segundo o eletromagnetismo, partículas aceleradas geram um campo de radiação. O campo de radiação dela se soma ao campo de fundo. E aí eu tenho um campo total. E ela interage com esse campo total. Então a partícula ela cria um campo e ela depois interage com o próprio campo que ela criou. É o que a gente chama de reação de volta, reação de Becker reaction, né? Então, isso aí é um problema
foi um problema complicado na relatividade. E dá origem, né, a uma equação de movimento que depende de terceira derivada no tempo. Então, isso aí abriu a discussão. Então, eu posso ter um lagrangiano que dependa de derivadas segundas, porque se depende de derivadas segundas, a equação de movimento vai depender de derivada terceira. Então, eu tenho um problema agora em que não é mais NA, é N a ponto. O problema depende da derivada temporal da aceleração. É o problema da chamada Becker reaction, ou a força de Abraham-Lorentz. Não é o que nós estamos contemplando aqui, nós estamos excluindo essa possibilidade. Essa possibilidade é a possibilidade mais comum ligada à mecânica newtoniana, em que a gente tem que a força está ligada com a aceleração. Então a força ela pode depender da posição, da velocidade, do tempo, mas ela é medida pela aceleração. A força não depende da aceleração, a força é linear na aceleração, segundo Newton. Então, esse é o formalismo lagrangiano usual que a gente usa para partículas. Agora a gente vai para campo. Só que o meu campo agora depende de t e x, então não tem mais só a coordenada t. Tem que a coordenada, o meu campo, a evolução dele não é só a evolução do tempo, ele também depende das coordenadas espaciais. Então a nossa noção, agora deixa eu apagar isso aqui, é na hora de definir, né, a nossa ideia vai ser sempre definir uma ação, mas aí a ação agora não vai ser só a integração do tempo. As coordenadas independentes do problema agora, as coordenadas que substituem. O problema da mecânica, no fundo, é um problema unidimensional. Tudo depende só de t. Agora não, tudo depende de t e das coordenadas espaciais. Então, para definir a ação, eu integro todo o espaço-tempo. Eu tenho aqui um elemento de volume no setor espacial também. Então, antes, né, a minha ação era o quê? Era a integral de dt do lagrangiano, da função lagrangiana. Agora, isso aqui vai fazer o papel do lagrangiano. Então, o que a gente tem aqui agora, para ter aqui, o lagrangiano é o quê? O lagrangiano é energia, lagrangiano é energia, né? T menos V, energia potencial, energia cinética, vezes tempo, que é a ação. Então, a ação tem dimensão de energia vezes tempo. Está na mecânica quântica, né? O H cortado, justamente, ele tem dimensão de ação. Então, esse objeto aqui tem dimensão de energia vezes tempo. Aqui já está o tempo, então isso tudo aqui tem que ter dimensão de energia. Então, quem tem dimensão de energia, então isso tudo aqui vai fazer o papel do lagrangiano. Alguma coisa por unidade de volume que tem que dar energia. Então aqui a gente introduz a noção da densidade de lagrangiano. Isso aqui é lagrangiano por unidade de volume, ou seja, energia por unidade de volume, volume por volume cancela, então me dá aqui a energia, a integral do tempo da energia me dá a ação. Então, numa teoria de campos, a gente passa da noção de função lagrangiana para essa densidade aqui de lagrangiano que a gente chama. Tem uma de confusão na literatura em português, é lagrangiano ou lagrangiana. Eu sempre chamo de lagrangiano porque eu penso mais como um funcional. Mas se você pensar como ou é a função lagrangiana ou funcional lagrangiano, sei lá. Então a gente vai agora partir desse pressuposto. A gente vai construir uma teoria de campo como a gente faz na mecânica clássica. Eu parto de uma ação, em cima da ação nós introduzimos o princípio da chamada minimação e obtemos as equações de Euler-Lagrange. Na mecânica clássica de partículas, né, o procedimento é esse. A gente tem uma lagrangiana, uma função lagrangiana. A partir dela a gente define uma ação, primeiro passo, e terceiro passo, da ação a gente aplica o princípio variacional, e depois do princípio variacional a gente chega nas chamadas equações, né? Chamadas equações de Euler-Lagrange. Eu só estou passando os passos essenciais. E aí as equações de Euler-Lagrange, elas têm essa forma: derivada temporal, da derivada do lagrangiano em relação à velocidade generalizada, vamos chamar de x de ponto, menos dl de xi igual a zero. Então, que basicamente dá a lei de Newton, né? Então, isso aqui em geral vai dar a velocidade, a aceleração, a derivada temporal da velocidade, quer dizer, isso aqui vai me dar o NA, e aqui eu vou ter a força. Na verdade, é o gradiente do potencial. Esse L aqui, se a gente lembrar bem lá na mecânica clássica, é a energia cinética do sistema todo, menos a energia potencial
tem no sistema. Bom, então isso aí é o procedimento usual da mecânica clássica. Então vamos fazer agora a mesma coisa. A gente agora está trabalhando com campos, então as nossas coordenadas não são mais coordenadas multiformes, né? Coordenadas discretas de partículas isoladas do sistema. O meu sistema é um todo, é um contínuo. Então eu tenho um campo para descrever o contínuo. Esse campo agora depende de t e de x, então a minha ação agora ela tem que envolver essas duas integrais aqui para poder, né, reproduzir o conceito de uma lagrangiana normal. Então isso aqui é energia vezes tempo, isso aqui é energia vezes tempo. Mas agora, como eu tenho que integrar em d3x, que eu vou colocar aqui alguma coisa que seja energia por unidade de volume. Então a gente trabalha agora com o que a gente chama de densidade de lagrangiana. E a densidade de lagrangiana ela vai fazer o papel do lagrangiano. Ela vai expressar a energia que os campos têm. O campo tem energia cinética. Então, claro, em geral, eu posso pensar, o campo tem derivada temporal. Então, isso aqui está medido de uma certa maneira a velocidade do campo. Então, se eu pegar a velocidade ao quadrado, isso aqui no fundo está fazendo um papel. Na mecânica clássica é velocidade vezes velocidade. X ponto vezes x ponto. Então, isso aqui faz o papel de uma densidade de energia cinética, alguma coisa que está medindo só a variação do campo no tempo. Depois eu posso ter uma outra contribuição de energia, que é a energia que vem do gradiente do campo. Eu posso, por exemplo, ter derivadas espaciais do campo. Isso aqui também, o campo varia no espaço. Então eu tenho uma energia devido a uma espécie de uma densidade de gradiente, de energia do gradiente. Aqui é a densidade de energia mesmo, devido à variação temporal, aqui é devido à variação espacial. E também posso ter termos de potencial, energia. O que é o potencial? O potencial é uma coisa que depende só das coordenadas, não depende da velocidade. Eu posso ter potências do campo, por exemplo. Como eu tenho x2 no potencial harmônico, como eu tenho x2 e x4 no potencial anarmônico, ou como eu tenho 1 sobre x no potencial coulombiano. Quer dizer, o que a gente espera do potencial é que seja algo que só dependa das coordenadas, não dependa das velocidades. Então é o que está acontecendo aqui. Eu vou pegar potências do campo. Isso aqui vai me representar uma espécie de uma energia potencial associada aos campos. Então, basicamente, a gente vai pensar que a densidade de lagrangiano ela vai ser função dos campos, né, por causa das energias potenciais, por exemplo. Ela pode ser depois função das derivadas dos campos, das velocidades propriamente ditas e das derivadas espaciais, dos gradientes dos campos. Agora, como na mecânica clássica, isso pode ser função também das coordenadas, do próprio t e do próprio x. Na mecânica clássica, eu poderia ter um lagrangiano que depende explicitamente de t. Aí todo mundo lembra da mecânica clássica. Se o lagrangiano não depende explicitamente de t, meu sistema é isolado, tem conservação de energia. Mas uma dependência explícita em t está mostrando que o meu sistema depende explicitamente do tempo, porque ele deve estar interagindo com alguma fonte externa, não deve estar havendo troca de energia. Aqui é a mesma coisa, vamos deixar em princípio essa dependência, o lagrangiano pode depender explicitamente de t e de x, e depois nós vamos ver que a não dependência explícita em t e de x vai nos levar a leis de conservação. Aqui vai sair a lei de conservação de translação espacial, que é a conservação da energia, e aqui vai sair a lei de conservação por translações espaciais, que é a conservação do momento. Depois nós vamos estudar as simetrias, né? Que significa se o lagrangiano não depender explicitamente do tempo, não depender explicitamente de x. O que a gente espera é que o lagrangiano dependa dos campos e das suas derivadas. Outra possibilidade que tem também, né? E hoje em dia isso aí foi uma área de trabalho rica na década de 70, 80, e agora, vez por outra, também vem à tona, e a possibilidade do lagrangiano também depender de derivadas mais altas. Então, meu lagrangiano pode depender dos campos, em geral, das derivadas primeiras dos campos, as derivadas espaciais, pode depender das derivadas segundas dos campos também, por exemplo, algo desse tipo. E claro, manter a dependência de t e x, poderia ter um lagrangiano desse modo, que é mais geral do que esse. Então esse lagrangiano aqui é o que nós normalmente chamamos de um sistema cuja dinâmica depende de derivadas superiores. Quer dizer, aqui a gente teria só derivadas temporais, derivadas primeiras, então aqui é só a velocidade. Então isso aqui eu estou bem dentro do paradigma newtoniano, que a energia do sistema depende das velocidades e das posições, não depende das acelerações.
Aqui eu teria uma função de energia que vai estar dependendo da aceleração do tempo, vamos dizer, das derivadas segundas espaciais. Então isso aqui já é um passo além, que é mais fácil a gente visualizar no campo do que na partícula. Isso aí vai ter significado depois na hora que a gente for olhar as chamadas relações de dispersão. Então isso aqui seria a possibilidade de nós termos um sistema, né, descrito por campos, e esses campos são governados por termos de derivadas superiores. Quando a gente fala de higher derivatives, derivadas mais altas, né, se vocês olharem, virem na literatura, né, qualquer referência a higher derivative theory, né, ou higher derivatives em geral, é porque você tem um lagrangiano que agora não depende só das derivadas primeiras do campo, mas pode depender de derivadas segundas, derivadas terceiras e assim vai. Essa questão pode ter problemas sérios. A questão de você introduzir termos de mais altas derivadas pode, depois nós vamos ver, pode introduzir na teoria modos taquiônicos, pode introduzir a quebra de causalidade. Então, quando você introduz termos com derivadas mais altas no lagrangiano, a gente corre o risco de ter sérios problemas de interpretação, que nós vamos aqui aprender a identificar, porque isso é um dos passos fundamentais, na minha opinião, aprender a identificar até como é que quais são os critérios que você deve usar para já partir com um lagrangiano bom. Porque às vezes você parte de um lagrangiano que você idealiza, quando você chega lá na frente, trabalhou, vê que a coisa é totalmente inconsistente. Então é sempre bom a gente no início fazer todos os checks assim, de consistência, né? Fazer lá, passar toda a lista de procedimentos para ver se está tudo certinho, então eu posso ir para frente. Então nós vamos ver aqui quais são os cuidados que a gente deve ter quando a gente propõe ou quando a gente tem que estudar um fenômeno cuja dinâmica depende de derivadas superiores, por exemplo. Então essa seria, do quase acabamento, seria a organização. Nós vamos partir disso na próxima aula. Para nós, uma ação, em termos de campos clássicos, é essa integral dessa chamada densidade de Lagrangiano. E outra coisa que vocês estão observando aqui é o princípio também que a gente segue, que a formulação ela depende apenas dos campos e suas derivadas. A derivada é um processo local. Ou seja, eu me restringo ao campo num ponto e nas suas vizinhanças. A derivada também. Vocês estão vendo aqui que tudo é local, tudo é em torno do derivada do ponto X. Eu não estou falando de contribuições de campo, por exemplo, meu campo, se eu pegar o meu campo no ponto X, né, do meu campo, se eu tirar a derivada dele em relação às coordenadas, eu estou fazendo derivadas, ou seja, eu estou estudando o campo nas vizinhanças imediatas do ponto onde eu estou considerando o campo. Então, tudo isso aqui é uma descrição local. Se o fato do lagrangiano depender só de derivadas, né, isso aqui, a gente está falando então de uma formulação local. Porque a gente está inspecionando o campo só nas vizinhanças infinitesimais, nas vizinhanças muito próximas, né, de um campo, de um ponto. Mas se agora eu pudesse ter, por exemplo, né, meu campo, será que eu posso ter vamos dizer, alguma coisa que seja não local? Por exemplo, eu posso dizer que o meu campo, no ponto X, por exemplo, no instante de T, no ponto X, ele seja o resultado de uma integração sobre todos os pontos do espaço de uma certa função f de y menos x, por exemplo. Então, isso está me dizendo que o meu campo no ponto X, ele está dependendo de pontos que podem estar infinitamente afastados dele. Quer dizer, eu não estou só nas vizinhanças do ponto X, eu estou considerando a integral em todo o espaço de uma função f, por exemplo, de y menos x. Então, isso aqui me diz que, para eu ver a medida, quer dizer, para eu ver o valor do campo do ponto X, eu vou precisar conhecer essa função em pontos que podem estar muito distantes do ponto X. Isso é uma formulação não local. Isso é um campo não local. O campo num ponto não depende só dos pontos imediatamente das vizinhanças em torno, né, dos pontos em torno desse campo, desse ponto. Ele vai depender de pontos que podem estar a distâncias finitas muito grandes desse ponto. Então, isso é uma formulação não local. Então, em geral, uma formulação não local é uma formulação que precisa de um tratamento à parte. Na Rússia, quem mais desenvolveu essa questão de formulações não locais de campo foi o Goryukov, né, que trabalhou um pouco essa questão, mas não se debruçou sobre ela. Mas um estudante, ex-estudante dele, que agora deve estar até aposentado, que é o Yefimov. Yefimov, que foi da escola do Goryukov,
Quem daqui? Yefimov? Quem? Yefimov? Yefimov. Que eu saiba assim, ele está muito velhinho. Porque quando eu fui numa escola de verão, em 1981, lá na Romênia, ele deu umas aulas muito legais. Ele era um cara muito engraçado, mas assim, um russo bem camponês mesmo, grosso, sabe? Porra, toda hora qualquer coisa, fala, você obrigado. Tudo assim, cara, grosseiro, assim, sabe? Tipo vendedor de vodka, bochechudo, vermelho, parecia um lenhador. A impressão que eu tinha era um lenhador. Mas o cara tinha um conhecimento e intuição fantástica. As aulas dele eram muito bonitas, porque ele dava aula de física mesmo e sabia uma grande matemática, mas ele usava mais um recurso da física do que da matemática para dar aula. Yefimov, ele fez toda uma linha de construção das chamadas teorias de campo não locais. Então, se alguém, algum dia na vida, quiser, por alguma razão, se especializar, estudar um pouco não localidade, também é importante. Na teoria de cordas, por exemplo, você tem um setor não local na teoria de cordas. Então, o Yefimov tem uma linha de trabalho, e a linha de trabalho dele foi muito forte no final da década de 70 até meados da década de 80 sobre teoria de campo não locais. Ele é da escola do Bogolyubov. Então, é uma coisa interessante. Tem uma série de propriedades de teoria de campo que tem que ser bem compreendidas quando você fala de campos não locais. Vamos dizer assim, é uma outra visão de teoria de campo que requer outro tipo de pensamento, uma matemática que é mais complicada, porque aí você não tem mais que resolver equações diferenciais parciais, você tem que resolver equações íntegro diferenciais, então são equações muito mais complicadas, que envolvem derivadas integrais, são equações não lineares, acopladas, integrais com derivadas, ou seja, tudo que é de difícil está junto ali. Mas ele desenvolveu técnicas para tratar isso. Então, se alguém quiser algum dia ter alguma curiosidade, ou se precisar, por alguma força do trabalho, saber um pouco sobre teoria de campo não locais, vocês vão estar bebendo água na fonte. Você sabe mais ou menos a data? As datas aqui sei. Pelo menos quando ele foi lá na Romênia, ele estava no auge da fama da não localidade. Mas eu diria que o forte do trabalho dele está localizado entre 74 e 85. Aqui você vai pegar a força criativa dele maior quando teve mais resultado. Foi uma época importante, porque nessa época o pessoal estava muito interessado em relacionar, até o Taylor estava nessa escola também, teu orientador, estava lá na escola também, o Taylor deu mais aulas sobre, até ele falou do teu trabalho de doutorado, na época você estava fazendo doutorado, ele falou, Dória, eu te conhecia, claro, Dória, Frenkel e ele. Depois tinha também o Milguslava no meio. Angelka. Isso, ele fala, o grupo dele, ele falou do trabalho de vocês, e aí o professor Taylor estava lá, que é um cara da QCD, que ele trabalhava também com questão do confinamento, e o Yefimov estava na escola russa, dando a ideia do Yefimov nessa escola, ele estava tentando, isso vai ser importante para você, ele estava tentando ligar o confinamento com a não localidade. Ele achava que talvez a compreensão do fenômeno do confinamento dos quartos e dos glúons devesse ficar mais natural numa teoria não local. Não sei que fim teve aquilo, porque eu assisti às aulas dele, foi muito legal, mas depois eu não estudei mais isso, voltei para Trieste, né, para continuar a minha vida, mas as aulas dele foram assim, tinha muito debate, porque tinha o pessoal do CERN, lá da supervelocidade, da supersimetria, Ferrara estava lá, Nanópolis estava lá, estava toda a gangue da supersimetria, o pessoal o romano lá, o Parisi estava lá, tinha uma turma da física matemática, o pessoal da alta física, essa escola foi muito interessante, porque foi uma escola sobre resultados exatos e resultados experimentais em teorias de gate. E tem até um livro aqui na biblioteca, tem os procídios aqui, foi Toyana Brashov em 1981. E aí o pessoal da física matemática se pegou com ele, o pessoal da supersimetria se pegou com ele, todo solteiro que era mais educado, mais brando, assim, muito interessante, mas você via que ele não estava concordando. Mas muito interessante, aquela maneira inglesa, né? Diraquiana. Oi? Diraquiana. Aquela maneira diraquiana de dizer não, né? Mas era uma aula muito difícil, mas o pessoal da Cortina de Ferro, o pessoal da Bulgária, todo mundo em torno dele defendendo ele a unhas e dentes. Foi uma história interessante, que ela mostrava bem que havia aquela Guerra Fria mesmo ainda, né? Os russos, tudo que se falava, tudo que os ocidentais traziam, os russos diziam que já sabiam, que alguém na Rússia já tinha feito. Então sempre o cara pensava que estava fazendo uma coisa, não, mas teve um russo lá que fez isso em 68, 60. Foi uma história interessante, porque foi o encontro de dois mundos, e a Romênia era muito fechada nessa época, né? Ceausescu mesmo, era alta ditadura, né? Na época até para comprar pão tinha que pegar a senha, então era complicada a vida lá, mas era um regime muito fechado. Então foi interessante porque era uma física que estava mais confinada, que começou a interagir, teve uma interação legal com o pessoal do CERN, assim, foi um encontro bacana, porque teve um aspecto político legal também. Mas não, 74 você falou, isso aí tem algo, será que tem alguma... QCD. Tem alguma coisa a ver mais assim, na localidade?
1952, o David Bohm começou com a mecânica quântica. falando da versão local, 1952. Pode ser, mas eu te digo francamente, eu não me lembro do Efimov ter feito qualquer referência ao David Bohm. Não me lembro. Nunca mais. Não, mas pelo menos a ideia de não localidade. Não, claro, ele isso, só trabalhar na teoria de Broglie, em 1952 ele fez o PhD dele. Isso, não, isso aí, a Então, formulação alguns anos depois, a não localidade ele estava tentando trazer agora para os campos. Que agora também tem quem está fazendo teoria quântica de campos baseada na mecânica quântica de Bohm. Então é uma outra coisa, você faz uma teoria quântica de campos em cima da mecânica quântica bohmiana, que é uma outra coisa. Mas não é exatamente o que esse modo faz. Mas a ideia de não localidade é a mesma. É a ideia de não localidade. Que é uma ideia que foi muito criticada. Isso. E ainda é. Ainda é criticada. Pelo menos teoria quântica de campos, é muito difícil você ter uma teoria quântica de campos não local que seja aceita pelos campistas. Em geral, os campistas têm muita reserva a admitir um modelo de não localidade, porque você pode ter problema com causalidade, tem uma série de coisas, tem que ser muito bem cuidado, tem que ser uma teoria muito organizada, mas o Efimov não tinha lá ele fazia uma teoria, portanto ele tinha pressuposto na formulação da teoria dele, que garantiu certas interpretações que nas teorias quânticas de campo locais você não tem. A questão da renormalizabilidade, por exemplo, é uma questão muito crucial quando você está ligado quer dizer, a renormalizabilidade ela depende crucialmente da localidade. Numa teoria de campos não local, o processo de renormalização é muito mais arbitrário e complicado. Não é impossível, mas é muito mais complicado. Então as pessoas também preferem as teorias locais porque você tem menos problemas para introduzir a discussão da renormalizabilidade e também porque todos os cálculos de precisão feitos em teorias de campo têm dado resultados excelentes com teorias de campos locais, exceto a QCD, por causa da questão do confinamento. E aí, por isso, eles acharam, será que o confinamento está ligado à não localidade e as teorias não locais talvez possam dar resultado melhor sobre o confinamento? Era um ponto. Outro ponto, será que o problema da QCD não está, porque o problema do confinamento pode ser um problema de longas distâncias, infravermelho, e a teoria local ela não contempla isso, você contempla, você tem uma teoria local e normaliza a QCD só na região de pequenas distâncias, só para distâncias muito pequenas a teoria fica boa, para distâncias muito grandes a QCD é mal definida, a QCD é mal definida no setor infravermelho, que é longas distâncias e baixas frequências, né? Então tem uma série de discussões aí na QCD que deixam assim um pouco em aberto a gente talvez pensar numa física de interações forte com ligação com a não localidade. Mas aí a questão é interpretar corretamente a não localidade. Eu só assisti as aulas do Efimov e nunca segui as notas de aula que ele deixou. Assim, lá em Trieste também no curso de original a gente não foi introduzido com essa noção de não localidade. Então pode ser que tenha coisas interessantes que vale a pena rever. Você que está querendo olhar um pouco a discussão de confinamento, né, Pedro? Não custa nada passar um pouco por isso também para ver o aspecto do confinamento sobre várias óticas. Uma das óticas é a ótica da não localidade. Eu estou acabando agora, então, na aula, só para finalizar agora, na aula que vem nós vamos começar a partir daqui, que é mais geral do que isso, e vamos trabalhar nesse cenário de derivadas mais altas. Se precisar, a gente particulariza esse caso aqui, vai ser sempre um caso particular. Fala aí, O seguinte, só dando um pitaco nessa questão do confinamento e a QCD e essa questão do problema infravermelho. Então, como eu trabalhei lá com o Taylor, essa questão infravermelho, eu nunca vi o Taylor, todo o pessoal ali, colocar que, e foi provado lá, foi trabalhado, foi descoberta do infravermelho, né? Nunca nenhuma relação com o confinamento. Eu estou querendo dizer isso porque havia na época muitos papers achando que quando mostrasse que a QCD tinha problema infravermelho, estaria aprovado o confinamento. Isso. Daí esse trabalho do Taylor justamente mostrou que a QCD tinha o problema do confinamento. Só altas energias que não tem. Isso. Problema infravermelho. Isso. Então, aí é ultravioleta, no setor ultravioleta não tem. Mas no infravermelho. Então isso salvou a QCD. Isso. Salvou a QCD. A beta quântica salvou. Isso. Mas daí quando vai para as outras regiões, tem problema infravermelho. Bom, então está o confinamento.
E daí, eu mais de uma vez perguntei, conversei com ele disse que não via relação nenhuma, só estou falando... Entre confinamento e setor infravermelho. E setor infravermelho, porque depois tem uma mística, Isso. inclusive o pessoal da UERJ usa essa mística, isso não... Quer dizer, só para colocar para o pessoal, quer dizer, uma teoria de campos. Os campos, eles são campos que oscilam, eles têm flutuação, eles têm frequência. Então, uma teoria de campos no regime de altas frequências, em mecânica quântica, é igual a HNI. Alta frequência significa altas energias. Então, no regime de altas energias, né, altas frequências, né, e, por outro lado, quando a gente da teoria de campo, né, pela dualidade onda-partícula, né, quer dizer, pelo princípio de Broglie, maior momento, maior energia, menor comprimento de onda. Então, maior energia, maior momento, pequenas distâncias. Energia, frequência. Maior frequência, maior energia. Então, quando a gente está falando que a gente está olhando uma teoria de campo no limite de altas frequências, nós estamos olhando o campo no sentido das altas energias. Altas energias, né? Energia PC, alta energia, alto momento. Alto momento, pequeno comprimento de onda, pequena distância. Então, essa é quando a gente fala, eu estou olhando a teoria no setor das altas frequências ou das altas energias, no fundo eu estou analisando a teoria no regime de pequenas distâncias. Isso é o que a gente chama de regime ultravioleta. Alta frequência, alta energia, pequena distância. Depois, na regime de baixíssimas frequências, que é o que a gente chama de regime infravermelho, baixa frequência, baixa energia, baixo momento, grandes distâncias, grandes comprimentos de onda. Então, o problema da QCD é esse. Quer dizer, o que a gente sabe hoje é que a QCD, com altíssimas energias, regime de altas energias, quando os campos estão oscilando com muita energia, muita frequência, ou seja, eu estou trabalhando com comprimentos de onda que tendem a zero, muito pequenininhos, eu estou na distância muito pequena, a teoria funciona bem, é o regime ultravioleta da QCD, que é o regime da liberdade chamado assintótico. Mas quando eu estou na região de pequenas energias, pequenas frequências, pequenos momentos, grandes comprimentos de onda, eu estou na região infravermelha. E aí o que se associa é que o confinamento é um problema ligado ao infravermelho, porque o confinamento, a energia deve aumentar com a distância. Então, se eu tenho muita distância, quer dizer, à medida que eu estou aumentando a distância, a interação aumenta. Então, o confinamento está ligado a você querer colocar o sistema, afastar um quarto do outro, distâncias muito grandes. Então, se a distância é muito grande, essa distância, então, eu estou pegando o regime de grandes distâncias, estou pegando o regime de baixíssimas energias. Pequenas energias, pequenos momentos, grandes distâncias. Então, só para você acostumar um pouco com essa linguagem. Quando a gente fala, estou olhando a teoria no sentido das altas energias. Altas energias, altas frequências, estou olhando a teoria no mínimo, em pequena distância. Ou vice-versa. Grandes distâncias significa grande comprimento de onda. Se o comprimento de onda é muito grande, é porque a onda é muito suave. Então, é porque ela tem pouca frequência. A frequência dela é muito pequena, ela tem grande comprimento de onda. Então, a QED é uma teoria bem definida nos dois sentidos. Se eu pegar os campos de eletrodinâmica quântica, campo do elétron, campo do fósforo, campo do fósforo, eu consigo compreender a teoria bem, tanto no sentido das altas frequências, quanto no sentido das baixas frequências. Ou seja, no sentido das grandes frequências, das pequenas distâncias e das grandes distâncias. A QCD, as teorias de Yang-Mills, não é um problema grande. Para as teorias de Yang-Mills, o que a gente sabe bem hoje é o regime ultravioleta. Grandes energias, pequenas distâncias. Agora, no regime de baixas energias e grandes distâncias, temos problemas de definir a teoria, o que é realmente uma teoria não abeliana no regime infravermelho. E aí, nesse momento, entra o discurso do confinamento. Só para vocês acostumarem um pouco com os jargões da área. Mas a gente vai, aos poucos, penetrando nessa discussão. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com a partir desse momento aqui. Então, se alguém quiser ler, o lugar que eu acho que está mais discursivo, assim, se fala mais sobre o que é uma densidade lagrangiana, por que é importante trabalhar com lagrangianos locais, é no livro do Boguliubov-Shirokov. Essas coisas, a escola russa é muito boa nessa discussão. Os livros ocidentais, eles são muito utilitaristas, ele passa por cima dessa questão. Eu conheço um livro que discuta bem essa questão, como o Boguliubov-Shirokov. Então, o Boguliubov tem na nossa biblioteca. Não sei se tem mais de um volume. Um volume está comigo na minha sala. Se alguém quiser precisar, depois vai na biblioteca, vê se tem outro volume. Se não tiver, pode pegar o meu
Eu sempre gosto de consultar, eu deixo ele na minha sala, às vezes quando eu gosto de consultar ele. Que livro é de 58? Esse livro? Final da década de 50 e início da década de 60. A segunda edição dele já é 60. Borbulhucho, eu acho que é Fantástico do Pancais de Flores. O capítulo 1 dele. O capítulo 1 dele é Teoria Clássica de Campo. Ele passa, aliás, capítulo 1 e capítulo 2, Teoria Clássica. Capítulo 3 em diante, ele já faz Teoria Quântica de Campos. No capítulo de Teoria Clássica de Campos, ele discute muito bem essa questão de introduzir o lagrangiano, a densidade de o porquê da densidade lagrangiana, o fato de ser local. Então, essa discussão da aula de hoje, quem quiser formalizar melhor, acertar as ideias, né, colocar as ideias no lugar, eu acho que o melhor lugar da leitura é esse. Os livros ocidentais, tem muito livro bom de teoria de campo moderno, mas o pessoal já não discute essa questão muito fundamental. O pessoal já vai direto para a formulação lagrangiana, já é coisa mais prática, é livro mais pragmático. Né? Esse livro aqui é um livro de pensamento, é um livro de ideias, ele tem muita, a parte técnica dele é difícil, ele usa sempre um grande recurso, a análise complexa, porque é o forte da escola russa, então a matemática, né, a análise complexa na Rússia é muito forte, então esse livro faz um forte recurso à análise complexa, mas a parte discursiva dele é muito boa, a parte de ideias, né? O conceito, o cenário, você compreender realmente o que você está fazendo, as dificuldades que o formalismo pode trazer. Eu acho que esse livro é muito bom por isso. Ele é bem conceitual. Bom, a gente termina por hoje. Dia 13, né, vai ser sexta-feira. Provavelmente vai ser a nossa última aula do semestre, se Deus quiser. Dia